O Initialize ele é utilizado para configurar um projeto do Spring Boot sem que você precisa fazer configurações manuais. Então aqui já tem um projeto Java na versão 17, utilizando o Maven, junto com os metadados já configurados. E aqui temos as extensões principais para a gente construir nossa API REST, utilizando Spring Web, H2 e também JPA. Aí você pode observar, né, que essas configurações elas são apresentadas no arquivo pom.xml utilizado pelo Maven. Então aqui temos os metadados, temos a versão aqui do Java 17, as dependências vêm logo em sequência. Essas dependências elas são baixadas para o seu projeto local. A gente vai baixar aqui o projeto, abrir e colocar dentro do Workspace. Aí no Workspace vamos importar utilizando aí o Eclipse, ou se você tiver também o Spring Tools do Eclipse, você pode realizar a importação de um projeto Maven e colocar aí o REST API, que é o projeto que a gente acabou de extrair na área de trabalho do Eclipse. Em seguida, você pode observar que temos aí alguns diretórios, como source main Java, onde vai ficar o código fonte, com as classes definidas. Temos também source main resource, onde vem as configurações do projeto, as páginas estáticas e alguns modelos pré-definidos. Aqui temos a aplicação, onde ela vai ser executada com a função principal. As propriedades vem o nome do projeto e a gente pode incluir muito mais. E aqui o POM que vem as configurações aí do projeto utilizado pelo Maven, conforme a gente viu anteriormente. Para definirmos as configurações iniciais, vamos abrir o REST API Application. Aqui temos a anotação Spring Boot Application, que ele injeta todo o comportamento do Spring Boot. Temos o método main, que ele pode ser executável, então podemos executar como uma aplicação Java. E aí todas as configurações iniciais pela anotação já são identificadas. Observe que ele identificou informações de banco de dados. Observe também que temos a utilização da Hibernate, dado o plugin do JPA, e a versão do banco de dados é 2.3.232. Vamos conferir aqui nas dependências do Maven. Temos que a versão do nosso banco de dados H2 corresponde à mesma apresentada ali. Observe também que o nosso servidor é o servidor Tomcat e o serviço da aplicação está sendo disponibilizado na porta 8080. Também temos a possibilidade de definir propriedades da aplicação. Podemos utilizar ali o server.port, podemos mudar para outra porta se desejarmos, e o tipo de aplicação é servlet, que já é também definido por padrão. Aqui, como se trata de um aplicativo e temos o método main, podemos executar como aplicação Java ou utilizar o dashboard ali do Bootstrap e executar aí o nosso Spring Boot de outra forma. Observe que mesmo com aquelas propriedades adicionadas, mantemos aí o mesmo caminho na porta 8080. Sendo um servidor local, então podemos utilizar aí localhost, porque estamos hospedando o serviço na própria máquina, na porta 8080, e não temos nada demais ali. Então apresentado o page not found, porque não configuramos ainda as rotas para a gente acessar a página principal. Para criarmos a nossa rota principal, basta adicionar a anotação REST Controller a qualquer classe para que seja possível fazer roteamento. Esses roteamentos são especificados em métodos. Aqui vamos criar um método index que vai retornar Hello World, e para isso, que seja executado quando a rota principal for acessada, precisamos realizar mapeamentos. Então lembre que temos
lá no modelo HTTP, no protocolo, temos alguns métodos e o método GET é para obter recurso. Então, utilizamos a notação getMapping. Então, acessamos a página web, obtemos o recurso e vemos Hello World. Só que aqui é retornado um documento HTML e justamente por isso podemos personalizar a mensagem. Então, vamos trocar essa string aí por um título H1 com estilo background amarelo, texto alinhado no centro, um distanciamento de 2 pixels do centro do texto com a div. E aí temos agora nossa página personalizada. Só que não é necessariamente dessa forma que trabalhamos com API REST. Precisamos de documentos no formato JSON como resposta da rota principal. Então vamos criar aqui um record privado e a mensagem vai consistir da chave do documento JSON sendo retornado e vamos personalizar uma mensagem. Então nosso index, vamos retornar esse record e vamos colocar a mensagem Hello World. Então, quando reiniciarmos o servidor, vai aparecer a chave message com a mensagem Hello World como valor. Beleza? Bom, vamos agora fazer a configuração do banco de dados, porque queremos, conectar a API e fazer operações também com persistência no banco. Aqui precisamos fazer modificações nas propriedades da aplicação, adicionando as propriedades do H2 e observe que o data source ele tem informações de URL, usuário, senha, qual que é o driver que é necessário, que o Spring Boot saiba. E isso já estava definido, algumas informações por padrão. O DDL Auto Create Drop ele permite que você faça, sempre que inicializa o Spring Boot, ele cria o banco e depois faz a deleção, quando a aplicação é encerrada. Em seguida, temos também o nosso dialeto H2 configurado aqui com JPA, embora já seja identificado por default. Aqui temos a ativação do nosso console. Então, o que é esse console? Vamos lá no site lá do H2 Database. Aqui temos o console como uma aplicação onde você pode fazer o gerenciamento do seu banco de dados, como o MySQL Workbench ou o PGAdmin. E aqui temos as opções de fazer criação de tabelas, consultas. E aqui mapeamos também para a rota /H2. Então, através dessa configuração, podemos agora reiniciar nossa aplicação, nosso servidor. E depois de reiniciar o servidor, vamos olhar aqui e ficar atento a algumas propriedades de inicialização. Observe que temos o database disponível em memória por conta da configuração lá na rota H2. Agora podemos ir lá na nossa página localhost, acessar a rota H2 e ele vai disponibilizar essa página. Observe que a URL JDBC deve ser compatível, deve ser exatamente a mesma que você colocou na configuração. Verifique que o nosso modo de dialeto é PostgreSQL. Isso significa que se a gente for fazer operações de banco de dados, será compatível com as operações do Postgres. Observe que o usuário e senha é correspondente lá com o do H2, com a senha em branco e usuário SA. E aqui temos o nosso esquema com o catálogo lá do Postgres. Bom, feito isso, agora é possível a gente criar agora uma entidade. Para isso, vamos criar tudo quando for entidades no pacote modelo. Então, vamos criar o customer. Aqui, podemos agora atribuir uma anotação chamada entity. O entity, ele indica que a classe será mapeada para uma tabela. Então, quando for reiniciado o servidor, espera-se
que a tabela custom seja persistida no banco de dados. Então, agora vamos adicionar as demais propriedades do usuário custom. Temos o ID, do tipo UID, temos o nome, e-mail, password, temos também a idade. Agora observe, idade ela é um tipo inteiro, mas para as nossas entities precisamos utilizá-la como classe. E logo após idade vem também o gênero. Após isso é importante a gente colocar um construtor padrão. Para o JPA precisamos apenas do construtor em branco. Agora, por conveniência, vamos criar o nosso próprio construtor, mas é importante também que a entidade ela tenha getter e setters. Então você pode em source gerar, você não precisa fazer tudo manualmente. Seleciona tudo, ele vai gerar todos os getter e setters. Vou refatorar esse código, colocar tudo isso após o comentário. Agora vamos colocar por conveniência o nosso construtor com algumas propriedades, porque em algum momento vamos estar utilizando esse método para a construção do usuário. Então isso é para conveniência do nosso lado da aplicação. Nada relacionado com JPA. Hashcode e também o outro método de equals é importantíssimo aqui para o JPA, já que ele precisa identificar o que pode ser igual e diferente em termos de objeto. Feito isso, já podemos começar a descrever as restrições da nossa tabela. Então, temos a restrição de chave, a chave primária aqui com a ID. Generated Value vai dizer ao Hibernate que a responsabilidade de gerar essa coluna vai ser entregue ao banco de dados. Então, não precisamos de especificar nenhuma estratégia por default. Poderíamos adicionar aí nesse Generated Value, mas não colocando, isentamos a responsabilidade para o banco de dados. E nisso vamos especificar essa responsabilidade através da definição da coluna, onde vamos dizer que a coluna UID, por default, vai utilizar essa função chamada genHandle UID. Então, vamos observar aqui no banco de dados. Se eu executar esta função, vai gerar um hash. Aí observe que essa função ela é do Postgres de forma nativa e podemos acessá-la graças à inicialização aqui do H2 de forma compatível com Postgres. As demais colunas não são nulas, tá? Nullable false. E-mail, além de ser não nulo, tem a restrição de unicidade, eu não posso cadastrar novos usuários com e-mail repetido. Então, unique, true. Senha, também obrigatória. Idade, obrigatória. Mas o gênero, por exemplo, pode ser nulo. Então, nullable, true. Feito isso, temos agora, uma representação aqui da entidade que, se reiniciarmos, ele vai fazer o quê? Vamos prestar atenção que ele vai deletar a tabela e reconstruir a tabela. Esse deletar tabela é justamente por conta dessa propriedade create drop. Então, ele vai deletar para recriar. Essa reconstrução de tabela foi justamente baseada nas especificações que a gente descreveu para a nossa classe Entity. Então, essas propriedades constroem de forma equivalente esse tipo de create table ao lado. Então, se você for perceber aí, reiniciando aqui o servidor,
podemos perceber que temos agora a tabela Customer, beleza? Garantindo que temos essa entidade Customer em nosso banco de dados, vamos criar as rotas aqui de Customer. Vamos criar uma classe chamada Customer Controller e vamos garantir que estamos criando dentro do pacote REST API Controller e que precisamos adicionar uma anotação chamada REST Controller para permitir roteamento da nossa API. Então a gente pode acessar a rota /customers com o método get para listar todos os clientes. E para isso a gente precisa do mapeamento getMapping na rota customers e vamos criar um método público que vai retornar uma string chamada findAll para retornar esta mensagem getCustomers. O intuito é tornar mais simples, tá? Que você retorne uma string e entenda como funcionam as rotas. Reinicie o servidor e verifique que ao acessar a rota Customers, obtivemos essa string e podemos fazer o mesmo também para a rota para listar um cliente pelo ID. Aqui o nosso mapeamento temos uma rota dinâmica chamada ID, delimitada por chaves, que significa que pode receber qualquer valor de ID passando pelo caminho de Customers. Então, vamos pegar um ID, do qual o tipo de dado vai ser o UID, como a gente configurou nossa entity, e vamos retornar essa string. Vamos colocar entre aspas. E por se tratar de um valor dinâmico, o objetivo é que, ao acessarmos barra e colocar um valor de ID, a gente consiga injetar isso na variável ID. Vamos verificar se isso foi possível dessa vez. Reinicie o servidor, coloque barra um valor de ID. Observe que está nulo. Será que é por conta do tipo de dado? Então vamos pegar aí um valor de UID válido e observe também que ele vai te devolver nulo. O que está faltando? Como se trata de um caminho dinâmico, esse caminho se trata de uma variável, então podemos utilizar a notação pathVariable e qualquer valor após customers barra vai ser injetado na variável, mas antes reinicie o servidor para constatar que tudo esteja funcionando corretamente. Olha aí, eu posso gerar um novo para que possamos testar. Então, observe que com o novo UID também funciona, mas se por acaso for algo diferente desse valor, ele vai dar inválido, vai não reconhecer. Agora vamos criar as rotas post, put e delete para criar um novo cliente, put para editar um cliente pelo ID e o delete para deletar pelo ID. Observe que esses pelo ID requer o pathVariable porque essas duas rotas são dinâmicas. Inicie o servidor, verificaremos lá no servidor com as ferramentas do desenvolvedor, utilizando Ctrl+Shift+I na aba Network, lá em cima. E agora, ao reexecutar a página, observe que temos aí o resultado, voltando na resposta do servidor com o método get. Eu posso acessar com o método get, pois configuramos essa rota em /customers. Aí ele vai devolver também uma resposta. E observe que getCustomers, o objetivo é listar todos os usuários. Agora, se eu tentar acessar alguma outra rota ou com ID inválido, vai dar erro. Mas como que eu acesso aí o post, put, delete? Dado que aqui a gente tem apenas o método get através do navegador. Bom, podemos utilizar aqui uma ferramenta que é o próprio JavaScript embutido no navegador e ele tem um método fetch. Através desse método podemos passar o URL e podemos utilizar um método onde a gente vai passar o par chave valor método
cujo valor aqui vai ser, por exemplo, get. Ao executar, você vai ver que apareceu uma resposta ali no console, no network, mas vamos rodar também, ó, se eu fosse repetir essa operação com post. Mas antes, vamos lá. Temos aí get com a resposta get. A execução do fetch com post, mudamos ali o método de requisição para post. E podemos fazer isso também com as operações de put, de delete. Agora, para colocarmos o put aqui, então mudamos aqui o método, mas precisamos do UID, já que é o formato, né, esperado que a gente mapeou para a requisição. Então, observe que apareceu também o put e a gente vai fazer também para o delete. Rodou. Agora, observe aí o cabeçalho do delete, do put, do post, do get. Então, podemos, né, utilizar aí o JavaScript no console, mas não é das melhores formas. Podemos também fazer execução utilizando o Swagger. Então, ele lhe fornece toda a interface gráfica que possibilita testagem, governança, mas vamos utilizar ele dentro do Spring Boot. Aí utilize aí a consulta, né, dessa biblioteca Spring Doc Open API, obtida aí pelo Starter Web MVC, que é o modelo que a gente está utilizando para a construção da nossa API REST. A versão 2.8.13, ela é a estável, então vamos copiar ela e vamos colar lá no nosso arquivo chamado .xml. Feito isso, precisamos também editar as propriedades e adicionar esta linha Spring Swagger UI no caminho Swagger UI. E agora precisamos reiniciar o servidor e verificar se podemos agora acessar essa rota. Então vamos aí colocar Swagger UI. Observe que agora temos o Swagger à nossa disposição com as nossas rotas todas configuradas. Observe que temos REST Application, Custom Controller, e aqui ó, em Custom Controller temos o Post Customers. Se clicarmos em executar, vai aparecer uma requisição ali à direita no console. Então observe que temos o post lá, mas a origem foi lá pela Swagger UI, a página que a gente realizou essa requisição. Podemos fazer isso, né, para uma aplicação mais coerente, utilizando rotas mais interessantes. Então, precisamos personalizar essas rotas para que a gente, de fato, possa cadastrar novos usuários, consultar uma lista de usuários, editar também o usuário existente, e lembrando que sempre quando for por algum ID, precisamos passar o ID correto. Arquitetura limpa é um modelo de organização de software onde a regra de negócio é mais importante do que qualquer tecnologia. Ela existe para impedir que o sistema vire refém de framework, banco de dados ou outro tipo de interface. Em essência, no centro vai estar o domínio, as entidades, regras que representam a verdade do negócio e não mudam porque algum framework mudou. Ao redor temos os casos de uso, que definem o que o sistema faz, em qual ordem e com quais regras. Depois vem os adaptadores, como controllers, presenters, DTOs, que são apenas uma tradução dos dados entre camadas. E na borda ficam os frameworks e detalhes, como banco de dados, web, interface do usuário, mensageria. Eles são
plugáveis com o núcleo do seu sistema, que você definiu aqui através desse modelo. A regra mais importante: dependência só pode apontar para dentro, nada do núcleo pode depender das coisas externas. Ou seja, se você troca o banco, o domínio não muda. Se muda o framework, o Spring para Next, de Django, o domínio continua o mesmo. Se amanhã não for mais REST, mas gRPC, o domínio não sente nada desse impacto. A dependência inversa é o fundamento. O domínio define a interface do repositório e não o banco. O caso de uso chama um contrato e a implementação concreta fica na borda do sistema. Em forma de ideia, regra de negócio é estável, tecnologia é descartável. A arquitetura limpa ela não é um padrão de projeto, é uma disciplina de proteção ao domínio. Se o domínio depende do banco ou do framework, você não tem arquitetura limpa. Fazendo um paralelo, já na arquitetura back-end, já de uma evolução do modelo MVC tradicional para uma separação mais clara de responsabilidades usando os 3 elementos principais, controller, service e repository. O controller aqui vai ser a porta de entrada, ela vai lidar com a web, recebe requisições HTTP, extrai parâmetros, valida a entrada superficial e chama quem realmente importa, o service. No controller não existe regra de negócio, ele só traduz a requisição para o formato interno do sistema. O service representa o caso de uso. Aqui está a lógica da aplicação, o que deve ser feito, em qual ordem, sobre quais regras. Ele pega os dados do controller, aplica as regras, chama o repository, quando precisa persistir ou buscar informação no banco de dados, e esse service não deveria conhecer detalhes do banco, nem de framework, apenas a lógica do negócio. Esse é o ponto central aqui da arquitetura limpa. O service orquestra, o controller comunica. O repository, ele vai ser o gateway, o adaptador entre regra de negócio e persistência. E no service trabalhamos com a interface do repository, a implementação concreta, se é Postgres, Mongo ou JSON no disco, fica na camada mais externa. O service não sabe como o dado é salvo, ele só sabe que existe um contrato, como repository. Que você viu que é a arquitetura limpa e também a arquitetura clássica de back-end, controller, service e repository, vamos juntar essas duas coisas. Vou te mostrar como que o Spring Boot se inspira na arquitetura limpa, mas também porque que ele não é arquitetura limpa pura, principalmente por causa das anotações do framework. Vamos olhar aqui nesse lado. No centro eu tenho Entity, Customer, e é o coração do domínio, onde fica regras de negócios puras, como também validações do usuário, sem saber nada de requisições HTTP, comunicação com banco de dados e o framework utilizado. Em volta vem a camada de casos de uso, aqui representada pelo Customer Service. Ela define o que o sistema pode fazer com o cliente, como criar, atualizar, listar ou excluir clientes. Depois vem a camada Gateway, o Customer Repository, e aqui entram os detalhes de infraestrutura, como que eu me comunico com o banco de dados, como que é o driver de comunicação que estabelece a conexão com um banco específico, qual que é o ORM ali utilizado por trás como framework do JPA. E na borda a gente tem a camada web, controllers e DTOs. Os DTOs eles são objetos de transferência de dados, feito para conversar com o mundo externo, como por exemplo por meio de requisições HTTP e envio de informações no formato de documento JSON. Eles existem justamente porque essa entity não deve ser exposta diretamente para fora. O domínio ele tem que ficar protegido e quem atravessa essa fronteira com o mundo externo são esses objetos de troca de dados. Agora vamos olhar aqui no lado direito.
o jeito Spring Boot de implementar essa ideia. As requisições web viram DTOs de entrada e é o formato de troca de dados com o cliente. Quando retornado, a gente também tem um DTO de resposta e o controller vai receber esse DTO, chama o service, e o service aplica as regras de negócio usando a entidade customer. E aqui, para salvar qualquer informação no banco de dados ou recuperar informação do banco, a gente chama o repository, que conversa com o banco de dados. A estrutura é praticamente a mesma, temos web, controller, service, entity, repository, assim como na arquitetura limpa. Mas qual que é a diferença? Tá no acoplamento. Observe que para cada um deles a gente tem anotações, uma anotação @controller, service, entity, temos também um repository. Essas anotações faz o nosso código depender diretamente do Spring Boot e do JPA. Na arquitetura limpa ideal, o domínio ele nem deve saber que esse framework existe. Aqui ele sabe e depende dele. Então, o que a gente tem é uma arquitetura inspirada na arquitetura limpa, com boa separação de responsabilidades, mas ainda preso ao Spring Boot, o que fere aquele princípio de independência total de frameworks. Agora vamos fazer a refatoração do Customer Controller. Primeiramente, vamos colocar um request mapping de forma global, começando com o prefixo /customers. Isso significa que podemos remover todo esse prefixo nas demais rotas aqui do Customer Controller. Então, fazendo isso, temos a garantia que estamos mantendo /customer, /id, por exemplo, ou apenas /customers para o método get para recuperar todos os usuários. E também vamos mudar esse string para o response entity, porque a partir dele podemos configurar o tipo de resposta específica, se é um status ok, se é alguma mensagem de erro. Então vamos colocar também uma lista de customer response, onde customer response é um DTO do tipo record. Então, observe ali o record, vamos colocar todas as propriedades da entidade customer. Entretanto, como não devemos comunicar a parte externa com o modelo interno da entidade, não devemos expor a senha, o password. Então, o nosso customer response vai ficar sem senha, tá? Aí, aqui, vamos voltar no tipo de retorno, vamos devolver uma lista de usuários, tá? Vou colocar aqui 4 usuários, Ana, Beto, Carla e Davi. Também vou fazer o mesmo para mudar string para response entity, do tipo custom response. Observe que aqui já não é mais uma lista, porque vamos devolver apenas um único usuário. Então, o valor de retorno, eu vou pegar aqui um ID específico, vou supor que estou criando uma regra de negócio, onde se for encontrado vai ser baseado nessa ID. Caso contrário, vamos devolver not found, tá? Usuário não encontrado. Ou, se for encontrado, devolve aí o usuário com esse tipo de ID. Podemos testar aqui as rotas. Reiniciei o servidor, vou acessar a rota custom e já pode perceber que são 4 usuários específicos. Posso acessar pelo ID, então vou obter aquela pessoa, que é a Ana, que a gente simulou esse ID, mas caso for um ID não encontrado, vai aparecer esse tipo de mensagem, um bad request. Bad request porque o ID ele foi mal formulado. Aí ele devolveu 404 not found. Agora para o post, vamos utilizar aqui uma anotação request param, que é basicamente um documento JSON que recebemos da requisição do usuário, no corpo da requisição do usuário. E aqui vamos criar o custom request, que ele é um DTO. Esse parâmetro aqui, request, vamos criar ele como um record.
Então, vamos colocar lá no pacote DTO e vamos adicionar também todas as propriedades de entidade. E analisar aqui o seguinte: vamos manter a senha dessa vez, mas não vamos manter o ID, porque ao receber informações do usuário pela interface, não temos ID ainda, a gente vai criar. Então, vamos mudar aqui string também para um request response do tipo custom response, porque após a criação vamos devolvê-lo e vamos passar aqui por camada de validação, criptografar a senha, salvar no banco de dados. Só que aqui a gente está realizando isso como forma de simulação, onde vamos gerar o ID, criar esse usuário e retornar que foi criado, informando a localização. Essas informações vamos analisar com mais cautela mais à frente, com mais detalhes, mas reinicia o servidor e para enviar uma requisição no corpo da mensagem não conseguimos mais por meio da URL lá em cima. Vamos ter que utilizar o Swagger. Por exemplo, antes podemos passar o ID lá na rota de usuário e aqui era a rota que obtivemos aí a Ana. Mas para a gente colocar dados no corpo da requisição, vamos abrir aqui o post, o de verde. Então, observe que temos aí o request body e vamos especificar todas as propriedades que seriam obrigatórias: nome, e-mail, senha, idade e o gênero. Depois disso, enviamos a requisição, recebemos como uma forma de DTO o Customer Response sem expor a senha. Em seguida, vamos analisar essas outras informações. Observe, a gente tem aqui no request algumas camadas, né, que a gente passaria, como validação, criptografia. A gente obtém essas informações enviadas aqui no corpo da requisição, recebidas através da notação request body e enviadas ao DTO Custom Request. Aqui vamos realizar essa simulação. O ID ele é gerado, pegamos as informações de cada propriedade, como nome, e-mail, idade. Aqui no final a gente retorna o usuário criado. Observe que utilizamos o ponto .created, que ele basicamente devolve 201, que é um código que informa que foi criado. Beleza? Aí temos essa informação de localização, que é basicamente /customs ID, que a gente obteve ali da URL location, e o body é o que vai apresentar aí. Beleza? Agora a gente pode avançar com o put, que é basicamente editar um usuário específico. Então, como a gente especificou esse put, a gente pode colocar um ID, aquele ID que a gente já está pressupondo que existe. Se eu mudar ali para 22, é um ID inválido, mas vamos pegar aqui nome. Ó, 404 não encontrado. Beleza? Porque a gente viu que se não for aquele ID específico, vai dar inválido. Agora, vamos voltar ali para ser válido. Coloca o Fzinho lá. Agora a gente pode executar. Ele vai criar, tá? Não necessariamente com as entradas que a gente deveria, né? Porque precisa passar por camadas de validação. Posso eliminar alguns deles, posso enviar requisição. E aqui na nossa forma simulada, ele vai utilizar algumas mensagens por default, por exemplo, e-mail antigo, gênero string. A gente pode eliminar um deles aí vai aparecer algo como nome antigo. Idade, vamos supor que seja 20 anos. Gênero masculino. Executa e observe, né? Nome antigo, masculino, idade, ele consegue fazer as edições.
Então aqui é só para a gente fazer essa simulação. Agora, o método delete, ele é bem mais simples. Verificamos se o usuário existe, né, baseado no ID. Se não, a gente devolve not found. Caso contrário, a gente vai devolver algo sem conteúdo e construir essa requisição de resposta para o usuário, mas o objetivo é realizar a deleção dentro do banco de dados. Então, como forma de simulação, vamos avaliar, né? Passando ali um método delete para requisição lá na rota barra customs ID. Coloco aí o ID válido, executa, aí tem que devolver algo assim. Observe código 204, que é uma resposta sem conteúdo, no content. Mas se eu colocar algo de ID inválido que não existe lá no banco, vai dar a mensagem com 404 not found. Para validação de DTOs é bastante simples aqui com Spring Boot. A gente utilizará várias anotações, mas se não fosse, faremos várias condições para cada um dos campos, como verificar se o e-mail ele é vazio ou nulo, ou se ele está dentro de algum padrão. Mas aí a gente vai colocar isso tudo dentro do Custom Request, como por exemplo a anotação not blank, para garantir que o e-mail ele tem que ser válido, com tamanho mínimo 2, máximo 100, anotação de e-mail, not blank para e-mail, anotação de mínimo 6, máximo 50, não vazio para password, e o gênero ele pode ser vazio. E aqui a gente também vai colocar um validated, ou pode ser também @valid, para garantir que todo valor de entrada tem que ser dentro das especificações de anotação lá do Custom Request. Agora, reiniciando o servidor e fazendo um novo post com dados de entrada, observe aqui no nome que se eu coloco apenas um caractere, vai dar aí 400, que é um código de bad request. Observe aí, a gente tem tamanho mínimo 2, máximo 100. Um caractere não pode passar na validação. Então, retorna erro bad request. Então, observe que aquelas mensagens de erro não são descritivas. A gente pode incluir mensagens mais descritivas com essas propriedades lá em Application Properties. Reinicia aí o servidor, reexecuta e verifique que agora a gente tem uma mensagem mais personalizada. Olha só, tamanho deve ser entre 2 e 100, mas sobre qual campo? Observe o field name. Olha só, valor rejeitado, caractere A. Vamos aqui alterar o e-mail e tirar o arroba. Isso tem que ser inválido também. Observe que agora a contagem de erros são 2 em termos de validação. Lá no e-mail deve ser um endereço de e-mail bem formado. Essa é a mensagem por padrão. Bom, já fizemos essa validação no post. Agora vamos fazer o mesmo lá para o put. Observe que temos aí o Custom Request, e se a gente for fazer aqui para o put, observe que nem tudo tem que ser obrigatório, tá? A gente pode editar parcialmente alguns campos. Então, por esses motivos, a gente precisa criar um outro tipo de request. Então, vamos chamar o update custom request, por exemplo. Aí, nesse update custom request, vamos tirar essas obrigatoriedades dos campos. Porque se a gente quer fazer uma edição parcial, a gente precisa garantir que nem todos os campos são obrigatórios. E claro, aqui, né, o gênero já está podendo ser nulo, não tem nenhum problema. Vamos alterar aqui Custom Request para Update Custom Request. Faz a importação, precisa da anotação validated. Ou valid, @valid também serve aqui. O validated você pode utilizar ele também de forma global lá na classe Customer Controller. Podemos até deletar o comentário de validação, porque já fizemos com anotações. Reinicia o servidor e vamos colocar aqui um ID válido.
esse que configuramos por padrão como teste. Com esse ID válido, se executarmos, vai passar ali pela validação, beleza? Porém, vamos supor que a nossa idade, age, seja menor que 18. Colocamos ali 10 executa. Olha só a nossa mensagem de erro. Deve ser maior que ou igual a 18. E o nosso field é o age. Código 400, mal formada a entrada. Podemos eliminar essa linha. Podemos também alterar o nome. Podemos eliminar e-mail. Colocar a senha 123. Será que funciona? Mal formado por quais motivos? Então, vamos analisar que temos um erro da senha, valor rejeitado 123 e o tamanho deve ser entre 6 e 50. Mas se eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele passa. Você deve ter a ciência que nem todas as responsabilidades vai ter que ficar centralizada no controller. E aqui com o Spring Boot podemos criar um service chamado eCustomerService, que é uma interface. Vamos colocar isso dentro do pacote Service. E aqui temos esse serviço com as seguintes funcionalidades. Quais são os serviços de casos de uso? Listar o usuário, podemos criar, buscar pelo ID, atualizar, deletar. Então, tudo isso vai ser por meio de interface. E para conseguir obter uma instância de serviço dessa interface, vamos colocar aqui no construtor, porque o Spring Boot vai fazer esse papel. Então, este serviço recebe serviço recebido como parâmetro, que vai ser a instância recebida, mas vamos criar uma classe concreta de implementação desse serviço, chamado Customer Service Impli. Impli de implementação para interface e Customer Service. Então, Customer Service Impli implementa e Customer Service. Observa ali que podemos adicionar todos os métodos não implementados, que são os casos de uso a serem desenvolvidos. Precisamos também da anotação @service para dizer que é o Spring Boot que daqui ele vai gerar uma instância a ser injetada lá no controller. E a anotação transactional para dizer que se trata de operações com banco de dados. Mas para isso, como é que a gente vai trabalhar com o banco? A gente vai precisar de um repository. Então, vamos criar aqui um custom repository. Então, vamos dizer que ela vai ser uma interface e vamos colocar isso dentro do pacote repository. Então, após a criação, vamos dizer que estende a interface JPA Repository. Essa interface já tem todas as pré-definições de implementação com conexão de banco de dados. O T ali vai representar a classe Entity Customer. Então, vamos substituir para Customer, coloca a importação. E o ID é basicamente a coluna ID dessa entidade. Então, tu vai dizer que o tipo de dado é o UID. Então, faz a importação do Java útil UID. E, basicamente, dentre as pré-definições, a gente pode, por exemplo, colocar uma interface a mais aqui, ó, existe por e-mail. Então, isso como já está configurado lá com o JPA, na hora de criar uma instância de repository, basicamente de Customer Repository, ele vai saber como se comunicar com o banco de dados, independente que seja o H2 ou Postgres. As pré-configurações lá das propriedades já vai dizer, né, como que isso vai ser conectado com o banco. Tudo que a gente precisa fazer é saber utilizar o repositório. E para receber a instância, a gente vai utilizar o construtor do serviço.
Em seguida, vamos criar aqui um método para converter toda entidade em custom response, porque na hora de devolver uma resposta, a gente não pode expor o como a entidade ela foi de fato construída internamente. Não faz sentido, por exemplo, na resposta, eu incluir a senha do usuário. Então, aqui, ó, nesse construtor, tudo que a gente pegar de custom, a gente vai passar para o custom response todas as informações de ID, nome, e-mail, ano e gênero sem senha. Agora, como é que a gente obtém todos os usuários utilizando o repository? Simples, basta utilizar o método findAll. Esse string é simplesmente para a gente pegar aí um conjunto de usuários e a gente pode mapeá-los para desta classe, né, dessa instância da classe, cada objeto de usuário ser convertido para custom response utilizando esse método toResponse. Em seguida, vamos converter tudo isso para toList. Esse tipo de sintaxe é utilizando Lambda. Então, para quem não está familiarizado, eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso. Agora vamos implementar o Find by ID, também extremamente simples. Vamos pegar um usuário pelo ID, então podemos utilizar do repository o método Find by ID. E caso o usuário não foi encontrado, podemos utilizar o método lambda aqui, or else, ou seja, caso contrário, a gente pode devolver um exception, or else throw custom not found exception, que ele espera receber um parâmetro que é o ID. Vamos criar essa exceção, que ela não existe, que é uma exceção personalizada. Vamos colocar nossas exceções no pacote exception. E aqui ela vai implementar runtime exception, porque em tempo de execução foi algo que não foi encontrado e vamos devolver isso como exceção. Aqui vamos colocar dentro do construtor o ID que a gente espera receber, do tipo UUID. Então vamos fazer importação, passar aí como parâmetro e enviar para a superclasse com a mensagem personalizada, como por exemplo, usuário não encontrado. Passa aí usuário não encontrado com o ID recebido como parâmetro e vamos implementar esse serial version UID, porque é exigido aqui com esses runtime exception e para a gente eliminar o warning. Após isso, podemos dar sequência para retornar esse usuário encontrado, se for de fato encontrado, caso contrário, vai lançar uma exceção. E vamos converter esse usuário found para custom response, já que a gente não quer expor senha. Então, vamos aqui fazer a primeira camada de validação, porque se a gente for criar um novo usuário, a gente tem que garantir que não pode ter um e-mail repetido dentro do banco de dados. Então, se pela consulta no banco, né, já existir um usuário pelo e-mail, a gente lança o quê? Um e liga o argument exception como e-mail já existente ou e-mail já cadastrado, por exemplo. Agora, depois disso, podemos criar nosso usuário com todos os parâmetros recebidos de entrada já validados no controle. Aqui temos um caso de uso da senha que ela pode ser criptografada, como a gente pode gerar um hash da senha, mas ao passar pela criação da instância de um usuário, podemos salvá-lo no banco de dados. Então, podemos utilizar o repository, o método save, ele vai cadastrar esse customer no banco de dados e ele devolve uma instância saved já com ID criado dentro do banco. Retornamos com customer response, evitando que a senha seja exposta.
Agora, no update, a gente vai fazer algo bem similar no Find by ID. Primeiro, temos que garantir que o ID ele já existe. Caso contrário, Customer Not Found Exception. Para edição, a gente tem que garantir também algumas validações, como por exemplo, o e-mail, se ele já existir, a gente não pode colocar e-mails repetidos no nosso banco de dados. Aí a gente devolve uma exceção do tipo illegal argument exception como e-mail já existente. Entretanto, a gente tem que ter a garantia que o e-mail ele está sendo passado para atualização para um novo. Então, verificamos se esse e-mail realmente é diferente de null e, se for verdadeiro, precisamos avaliar se ele já é existente dentro do banco de dados. Em seguida, para cada campo não nulo fornecido na requisição do usuário, a gente precisa atualizar esse dado por um novo. Então, passando pelas validações acima, a gente vai fazer o found.setName para receber um nome novo. A gente vai repetir isso para os demais campos. Além do nome, temos também o e-mail, temos a idade e temos o gênero. Em seguida, vamos salvar esse usuário. Vamos criar, por exemplo, um usuário chamado Saved, que a gente vai receber isso do repository após salvar o nosso usuário encontrado e podemos retornar esse usuário. Entretanto, como o método se chama update e a nossa resposta ela tem que ser enviada sem senha, vamos chamar isso aqui de updated. Fica mais compreensível, né, semanticamente. Agora, lá para o delete, ele é extremamente simples. Basta a gente fazer uma verificação se o usuário existe pelo ID. E se não existir, a gente lança uma nova exceção do Customer Not Found Exception, que ele vai exibir lá a mensagem que o usuário não foi encontrado. Em caso positivo, vamos pegar o repository e utilizar o método delete, passando o ID do usuário que a gente sabe que existe, já que não lançaria exceção na linha 75. Mas não se esqueça, lá no update a gente também não pode esquecer a senha, né? Então, se a senha, por acaso, for passada como parâmetro pelo usuário para atualização, a gente precisa garantir que, se não for nulo, a gente precisa atualizá-lo. Lembrando do caso de uso que esse set password ele precisa de um caso de uso para criptografar. Não é seguro a gente salvar senhas sem criptografia dentro do banco de dados. Então a gente pode anotar um comentário to do, uma tarefa que a gente precisa de criptografar utilizando algum mecanismo de hashing, mas aqui seria um caso de uso futuro. Para completar, agora a gente precisa fazer a refatoração do Customer Controller. Basta utilizar agora os casos de uso implementado do serviço, como por exemplo, para obter a lista de Customer Response, vamos utilizar Service Findall. Então vamos pegar esses customers e retornar no Response Entity OK. Vamos eliminar todas as implementações anteriores do Find by ID. Então, CFC Find by ID vai me retornar o Customer Response do usuário encontrado. Response Entity OK Found. Vamos eliminar a implementação para o Post para criar um novo usuário. Então, para obter esse usuário criado, vamos utilizar Service Create e passar a requisição. Então, esse ID a gente pode pegar do created.id, criado dentro do banco de dados e retornado pelo usuário criado, e retornar lá no body a localização e o created. Vamos deletar aqui também essa implementação e substituir por CFC Update, passando
tanto o ID quanto a requisição, que foi da nossa interface definida, e o usuário atualizado vai ser passado por o response entity OK. cfc.delete vai deletar o usuário pelo ID. E lembrando, né, que as camadas de validação de entrada vai depender do validated, das anotações, pode dar exceção quando necessário. E lá no serviço, quando a gente tentar realizar algum tipo de operação com banco de dados, como por exemplo, buscar por um ID que não foi encontrado, a gente vai obter uma exceção como User Not Found Exception. Ou, por exemplo, a gente tentar fazer uma atualização de um e-mail de um usuário por algum que já existe dentro do banco de dados. Aí a gente retorna lá do serviço e liga o argument exception com a mensagem que o e-mail ele já existe ou ele já foi cadastrado no banco de dados. Então, dessa forma, a gente já completou a refatoração do nosso controller e a gente já pode testar as rotas da API. Para testar as rotas da API, o nosso back-end, vamos reiniciar aqui o servidor com todas essas alterações. Podemos começar, por exemplo, com um desses métodos. Vamos pegar aqui o post para a gente criar os nossos primeiros recursos. Vamos adicionar a ana@gmail.com, a senha 123456 para passar na validação, 18 anos, sexo, gênero feminino. Então vamos pegar aqui Ana Maria, por exemplo. Cadastramos Ana Maria. Se eu for listar um usuário pelo ID, eu preciso pegar o ID lá da Ana Maria. Então vamos executar aqui, listar todos os usuários. Olha só, Ana Maria. Vamos adicionar Ana Luísa. Observe esse e-mail. Ele vai estar repetido ali no momento. Então, obteve ali um status 500 internal server error, com a mensagem especificada de exceção. Mas, para evitar esse problema, a gente pode colocar um e-mail não repetido dentro do banco. Ana Luísa não existe. A gente pode executar e ver que foi cadastrada Ana Luísa. Ao listar todos os usuários lá do get/customers, a gente obtém tanto a Ana Luísa quanto a Ana Maria. Vamos pegar o ID da Ana Luísa. Esse ID nos permite consultar um usuário pelo ID. Então a gente pode tentar ali, rolar, executar e obter apenas esse usuário. Outra coisa que a gente pode fazer também: editar um usuário específico. Então a gente precisa passar o ID e fazer edição, como por exemplo, alterar o nome ou senha. Então, Ana Luísa e mais uma continuidade aqui, Ana Luísa de Oliveira, por exemplo. Eu posso me isentar de digitar senha e gênero, executar e atualizar apenas essa porção do nome. Agora, se eu quiser fazer alguma outra edição, o e-mail, por exemplo, vamos tentar ana@gmail.com, que já é existente. Vai dar a mesma mensagem, e-mail já existente, internal server erro, porque foi da exceção, e podemos até tratar para que a gente coloque um status específico, mas havendo algum tipo de exceção dentro do back-end, a gente retorna ou recebe
Interno Server Erro. Status 500. Então, obtendo aí um recurso, posso ver que já tem essas informações atualizadas, como Ana Luísa de Oliveira. E podemos agora fazer deleção dessa Ana. Deletou. Observe aí que o status é 204, que é sem conteúdo. E se eu tentar pegar esse usuário não encontrado, então interno server erro, que não estamos tratando exceções, podia colocar um status not found, se formos tratar as exceções de uma forma mais apropriada. Então aqui, ó, vamos deletar outra Ana. Se eu tentar deletar de novo, não tem como, né? Porque já foi deletado previamente. E ao listar de novo, observe que não tem mais nada no corpo da resposta. Mas se você por acaso deseja fazer um tratamento mais coerente, por exemplo, das exceções de usuário não encontrado, aí a gente pode personalizar, por exemplo, capturar a exceção de usuário não encontrado e devolver, por exemplo, uma resposta not found, utilizando o response entity. Ao final, a gente não criou apenas uma API simples. Normalmente, o que acontece? O desenvolvedor ele joga todas as responsabilidades dentro do controller, onde o controller vai receber uma requisição HTTP, valida o dado, fala com o banco, monta uma resposta. Fica aquele controller Deus que faz tudo e não é responsável por nada. Aqui fazemos diferente. A gente separou essas responsabilidades em diferentes camadas, fortemente inspirada na ideia de arquitetura limpa. O controller ele ficou responsável apenas por requisição e resposta HTTP, onde ele recebe um JSON, delega para o serviço com um caso de uso específico e devolve o resultado. Os services eles são responsáveis aí apenas com os casos de uso da aplicação, como criar cliente, atualizar, validar regra de negócio, aplicar, por exemplo, que a gente poderia colocar em nosso sistema a criptografia de senha, como outros casos. A entity do Spring Boot representa o que vai para o banco de dados, mas também ela pode carregar comportamentos e regras próprias da entidade, como campos obrigatórios, formatos e restrições. E o repository ela é a interface que descreve exatamente quais operações de acesso a dados a aplicação ela precisa na camada de infraestrutura. No Spring Boot, a parte legal é que não precisamos escrever a implementação do repository. A gente declara a interface, define os métodos e o próprio framework gera a implementação correta com base nas configurações do banco. Seja ele H2, MongoDB, Postgres, ele cuida do como, a gente simplesmente foca no que. Agora, claro, isso aqui é apenas o princípio. A gente ainda pode evoluir esse back-end adicionando uma camada de autenticação e segurança, criando rotas de login e sign-up, trabalhando melhor a criptografia de senha e até enviando e-mail de confirmação para validar a criação do usuário. Se você quiser que eu continue essa série de Spring Boot, comenta aqui embaixo dizendo que quer ver a parte de autenticação e segurança. Aí a gente segue daqui, em cima desse mesmo projeto, e transforma essa API em algo muito mais próximo de um back-end real em produção.